Então, Adalô, fica à vontade. Eu não tenho pressa, fica à vontade. Obrigado. Então, gente, eu tenho duas apresentações, vou ver se elas vão ficar visíveis, porque às vezes a letra fica um pouquinho mais rápido, muito mais distante, maior. Fica para isso. Vai ter que, se quiser, tem que fazer manual para o manual? Aqui, ó. Aqui. Porque senão fica pegando. Fica maior, né? Mas tá bom. Tá um pouquinho maior. Acho que agora. Não. Então, tá bom. Aí faz o quadro e vê o máximo que pode, né? Então deixa. Tá. É o foco mais importante. Vamos ver, né? Deixa eu mexer aqui. Então, eu já vou. Aqui. Vai ser perfeito. Ai, fechou. É a segunda, hein? Segunda. É a segunda. Não, a segunda. Foi da luz. Tá certinho do lado, hein? Boa noite. Boa noite. Bom, gente, as delongas, né? Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, uma alegria estar aqui para poder falar com vocês, né, sobre o Evangelho, sobre, né, as leituras, né, da doutrina espírita. Eu, né, queria agradecer o Valdir pelo convite e a Dodô que me fizeram lá na ATIV. E naquele dia eu pensei, olha, acho que seria interessante, às vezes, trazer, né, para o grupo uma leitura que, né, eu concluí recentemente, que é de um livro da série do André Luiz, é o livro Ação e Reação. Não sei se aqui alguém já leu este livro, Ação e Reação. Ele é o nono livro da série, que começa com O Nosso Lar. E é um livro que ele traz um número muito grande de ensinamentos para a gente, porque, como você sabe, né, a série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, vai narrando livro a livro, né, desde o seu desencarne, que acontece lá no Nosso Lar, passando pelos Mensageiros, Missionários da Luz, o Livro de Vida Eterna, vários outros livros que vão na sequência, Ação e Reação é um deles, vai contando como que, naquela atividade dele de pesquisa no plano espiritual, ele vai progressivamente entendendo como que é essa realidade que a muitos de nós não é dado perceber aqui encarnados, mas que afeta diretamente a vida da gente. E esse livro, em especial, ele foi uma indicação mediúnica que eu tive, né? Estou sempre lá em Belo Horizonte, com a Fraternidade Espírita Irmã Glactus, e que geralmente a gente tem um receituário, um atendimento que é feito de segunda a sexta, em que é psicografado uma orientação mediúnica para quem está precisando. E aí, na penúltima vez que eu fui, aí eles me mandaram ler dois livros. Um foi o Canção da Natureza,
né? Que eu achei interessante porque o livro Canção da Natureza é todo sobre plantas e homeopatia. Então, assim, engraçado, é como que eles sabem de tudo, né? Da atividade que a gente faz aqui na TIG, ali com a farmácia e tudo, e vem direto o livro sempre tem uma plantinha e fala para que ela serve. E ele vai contando cada um dos elementos da natureza, um livro muito bonito da Espírita Caindo. E o segundo livro foi esse daqui, o Ação e Reação, né? Em que o André Luiz vai trazendo lições essenciais, né, para a compreensão da nossa vida, seja aqui na Terra, seja nos desdobramentos das nossas ações no plano espiritual. E esse livro, para mim, foi um desafio, porque tem alguns livros que realmente eles são, ah, eles são mais densos. Eu senti uma dificuldade maior em avançar capítulo a capítulo. Precisei ser bastante persistente, né, para concluir. Eu acho que foi um dos livros que eu tive mais dificuldade. Né? Daí porque a gente tem que insistir mais ainda nisso. E todos da série no mundo espiritual, eles são livros muito densos, muito profundos. Agora, esse eu achei que ele tem uma carga emotiva muito forte. E que ele traz uma série de questões para a gente refletir, porque o principal elemento da doutrina espírita que é trabalhado neste livro é a lei de ação e reação, causa e efeito. Mas é desdobrado em várias e várias histórias e situações. Certo? Então, a obra que é editada então, pelo André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier em 1957, é uma obra que explora a lei de causa e efeito sob a ótica espírita. E ele narra uma série de experiências vividas no plano espiritual, especialmente na mansão da paz, revelando como nossas ações geram consequências inevitáveis em nossa jornada evolutiva. O que acontece é que nós temos o André Luiz, mais alguns personagens, Hilário, Silas, Druso, que são apresentados para a gente neste livro. E o que acontece? Bom, onde está o André Luiz nesse momento da série dos livros no mundo espiritual? Ele não está lá em Nosso Lar, não. Ele está fazendo uma série de jornadas pelo plano espiritual e ele chega nessa mansão da paz. Para ele, a mansão da paz, ela lembra o mosteiro de São Bento, a estrutura. Né? De longe ele diz assim, ó, parece até um castelo. Numa região extremamente cinzenta, entrecortada por raios e muitos ruídos, gritos, que ele vai perceber depois que ele adentra o recinto com a equipe. Onde que fica a mansão da paz? Ela se situa no umbral. Ela está exatamente interposta entre a crosta da Terra, né, e avançando numa dimensão aos despenhadeiros, aos vales do umbral. E aí já começa a explicar por que no plano espiritual existem essas mansões, né, em diversas dimensões do plano espiritual, sobretudo ligado às zonas inferiores, nós temos grandes postos de socorro. A mansão é um destes postos. Né? Ela está muito próxima a um umbral que me lembrou muito alguns dos relatos que nós temos das nossas atividades. Né? E nós também percebemos em outras casas espíritas, né, a pessoa estava dentro de um poço, lamacento, um buraco, estava preso sob correntes, aí um muro caído, uma edificação toda contorcida,
uma floresta onde parece que tem perigo em todos os cantos, muita névoa, muito frio, né? E aí o André Luiz ele já se assusta com isso, porque nós temos então essa mansão no meio de um grande vale, e aí, do nada, surgem nuvens, né, que ele achava que eram fenômenos naturais, mas na verdade eram verdadeiras hordas, né, de espíritos, né, que vinham atacar, espíritos trevosos que vinham atacar e tentar entrar dentro da mansão. E aí mostra que ela não é somente uma mansão, é uma fortificação. Ela é toda protegida com um campo, né, eletromagnético que consegue manter todos esses ataques, essa tentativa de entrada fora dos seus muros. Então, assim, o início, a introdução do livro ele é muito o seguinte: olha, existem esses socorros por todo o plano espiritual, né? E eles são fundamentais para o socorro, né? De muitos espíritos em débito que vagam pelo umbral. E é interessante como que, na verdade, há toda uma organização no plano espiritual de socorro que nós desconhecemos. Então, existe essa mansão, mas à medida que você vai avançando nessa dimensão, existem, relatadas mais ao longo do livro, algumas cabanas, alguns casebres, também ocupados por tarefeiros, cujo serviço é justamente o quê? O resgate. É justamente ir atrás, muitas vezes, de um espírito que está em sofrimento há muitos anos, às vezes até há séculos, são narrados no livro. E por que disso tudo? Justamente resultado da lei de causa e efeito, da justiça divina. Né? São relatados no livro, então, várias circunstâncias em que espíritos, muitas vezes sabedores do mal que estavam cometendo, eles seguem na prática do mal, da viciação. É muito interessante porque você tem uma coisa comum em todas as histórias narradas no livro, não dá para falar de todas aqui, mas é o egoísmo, o orgulho, a ânsia pelo poder, a ânsia pela riqueza, sobretudo. Você tem muitos casos em que o principal elemento se referiam o que era, às vezes, do outro. E aí praticam crimes, condutas absurdas. E aí, essa é geralmente a explicação comum que nós vamos encontrar quando estes espíritos eles são trazidos à mansão da paz, e aí o André Luiz pode acompanhar a etapa de tratamento. Então, é interessante porque o que, na verdade, nós encontramos nesse processo de resgate? Muitos desses espíritos não têm a menor percepção do que está à sua volta, porque eles, ao desencarnarem em desequilíbrio, eles entram em um processo, né, de uma certa alucinação, uma demência, sobretudo em razão da culpa que sentem. Outras vezes, por meio de uma hipnose dos obsessores, os obsessores ficam plasmando na mente destes espíritos, né, quadros horríveis em que eles só conseguem enxergar, né, um sofrimento sem fim. Então, o que o André Luiz ele vai ficar assustado é justamente com isso, né? Como que os espíritos são resgatados, eles chegam numa condição muito prejudicada, deformados. Né? Ele fala assim: olha, alguns de 20 recebidos no primeiro dia, 14 apresentavam deformidades que assustaria qualquer pessoa encarnada na Terra. Olha, é um verdadeiro monstro. Unhas
quase como garras, o rosto todo muito alterado, né? E apresentando feridas, chagas abertas, mutilações de diversas formas. Então, é um quadro muito, muito complicado. E aí eles são recebidos, é aplicado o passe, progressivamente eles vão retomando, né, o formato do perispírito da última existência, e aí eles vão, pouco a pouco, recuperando, né, a memória da última vida de uma forma mais completa e a percepção do que está no seu entorno. Né? Mas quando se pergunta por que ele está naquela situação, então, aí é narrado. É o filho que matou o pai para adiantar uma herança. Nossa, Deus Maria. E o outro é um filho adotado que se apaixona pela madrasta e mata o pai. É o irmão que, por herança, elimina os outros irmãos. É o marido que, querendo se ver livre da esposa, a envenena para assumir a amante. Né? É um irmão que quer a fazenda do outro, as posses do outro irmão. São só coisas extremamente pesadas, crimes muito pesados. A pessoa que praticou o abuso, a pessoa que induziu outros a atividades promíscuas. E o suicídio entra? Entrou. Tem um caso no livro de um suicídio. Apesar de não abordar sobre o vale dos suicidas, alguns dos espíritos que são apresentados ali cometeram suicídio e por isso apresentam a dada característica encarnados. Por exemplo, uma dada história no livro mostra o seguinte, que você tinha uma mulher com um filho anão, mas não somente a questão da formação física, mas com um retardo muito elevado. Por quê? Porque, na verdade, ele teria cometido suicídio após o espírito que está no corpo ali do anão. Em uma vida que ele teria levado a sofrimento um número muito grande de famílias. E apoiado por esse espírito que agora vem como mãe dele. Então era um casal muito rico que passa a causar diversos problemas para a vida de outras famílias, sofrimentos, desencarnes, em busca de prestígio, de poder, e ao final, ele, num ato de loucura, ele tira a própria vida. Não, mas isso é tão real, né? As histórias, elas são muito, muito reais. São muito reais. Assim, né? Acontece hoje, a gente vira e mexe, a gente vê um caso desse. É impressionante. Agora, a grande questão que mostra é o seguinte, o sofrimento destes espíritos. Porque a grande questão é a seguinte, então você tem um grande vale de dor, de lágrima, de sofrimento. E é interessante o negócio que o André Luiz fala, que é o seguinte, muitas pessoas que experimentam a mediunidade em sonho, dizem assim, nossa, eu sonhei com o inferno. Um povo lá sofrendo uma coisa horrorosa. Fica com umas ideias assim um pouco caricaturais, simplistas de alguma coisa que numa viagem astral semiconsciente conseguiu assimilar, né? O André Luiz fala assim, olha gente, na verdade o que acontece, e aí ele mostra uma hora que os encarnados entram dentro da mansão para ajudar com o ectoplasma, doação do ectoplasma, porque ele é muito importante para fazer o resgate, para ajudar no tratamento, né, desses irmãos. E aí ele vira e fala o seguinte, olha, muitos desses encarnados que estão vindo aqui, eles aparecem, não sei se você sabe, mas todo encarnado, quando ele está no mundo espiritual, ele tem um cordão de prata, né? A forma de se identificá-lo é que ele apresenta um cordão de prata,
né, que denota a ligação que ele tem a um corpo material, vivo. Né? Então ele fala assim, olha, muitos desses irmãos aqui que ajudam, que ainda não desenvolveram adequadamente o conhecimento e a mediunidade, voltam para o corpo, despertam com algumas lembranças dessas atividades de socorro. Só que o grande problema é o quê? Que o que que eles estão reproduzindo? Qual que é a lembrança que eles têm? É justamente do quê? Deste vale em que às vezes eles encontram um obsessor flagelando o quê? O seu antigo algoz. Porque o que nós vamos perceber ao longo do relato do livro é que essa dívida contraída por aquele que mata, que rouba, que machuca, que prejudica o irmão, ele gera uma dívida em que muitas das vezes essa vítima, agora do lado de lá, é quem está com o quê? Está com o chicote, está com a espada, está com a arma. Porque ele foi para o plano espiritual antes. Quando veio o desencarne do seu algoz, ele já está lá preparado. E muitas das vezes associado a outros irmãos de baixa, né, de baixa vibração. Também espíritos imperfeitos. Eles se associam e aí plasmam todo tipo de cenário, né, na mente do espírito que desencarnou, que está ali sobre o jugo deles. Como que se sai disso? Muitas das vezes, depois de um certo tempo de purgação, ou pela ação amorosa de mães, filhos, né, amigos, pessoas com quem esse espírito teve um contato, né, que foi positivo, nessa e em outras vidas, ou pela própria misericórdia, porque também há um limite para essa expiação. Aí eles conseguem ser o quê? Retirados deste trânsito, né, pela ação desses espíritos benevolentes que trabalham tanto na mansão como nessas outras unidades mais avançadas que são essas, eles falam pousadas. Agora, o interessante, todo mundo que trabalha na mansão e trabalha nesses postos são antigos moradores dessas regiões trevosas, que sofreram muito e que viram na oportunidade da tarefa resgatar os débitos passados. Então, é interessante que, à medida que a gente vai avançando no livro, todos os personagens são mostrados como dirigente, como tarefeiro maior, como superior, isso e aquilo. Vai contando a história deles, que levou à tarefa em uma região tão difícil, que é uma região muito difícil. Mas o André Luiz fala para a gente também o seguinte: para a gente é muito mais fácil entender essa realidade do que a Angélica. Porque nós estamos mais próximos dela. Muitas das vezes, nós já passamos por ela várias e várias vezes. Daí, a percepção que a gente tem muitas vezes por meio, né, do desdobramento de regiões, às vezes, sombrias, ou de algumas regiões região angélica, do que a angélica, ou dos planos superiores. Por quê? Para a gente acessar, né, um plano superior, o espírito de densidade muito alta, ele não consegue se sustentar lá. Ele não consegue trazer. Os próprios espíritos de luz que vão à mansão, eles fazem um esforço enorme para conseguir descer a região do umbral, porque o espírito puro ele já apresenta uma vibração e um quadro bastante elevado, né, no plano da matéria. O corpo dele já é muito mais sutil do que o nosso, que é mais grosseiro. Para a gente é quase impossível atingir isso, porque alguns espíritos falam assim, a gente não aguenta a claridade, ou incomoda muito, porque o plano é muito distinto. Por isso que o superior consegue ir ao inferior, mas o inferior nunca consegue atingir os planos superiores. Vixe, Maria, que quebra-cabeça. A não ser pelo processo de depuração e evolução. As encarnações. Social. Então, assim,
Vamos lá. O que o livro ele vai apresentar por meio, então, dessa série de relatos é o aspecto que no Livro dos Espíritos nós temos no capítulo da justiça divina e da responsabilidade pessoal de cada um pelas suas condutas. Nenhum dos personagens que são descritos ali estão naquelas circunstâncias, senão pela uma série de falhas que eles cometeram ao longo da vida deles. Possuíam livre-arbítrio, tinham condição de se decidir pela virtude, mas buscam o vício. Então quer dizer que a gente paga mesmo, né? O livro é pesado porque ele mostra o tanto que a gente paga. Fala, nada Passa batido. nada passa batido. Agora, todo ato de amor realizado É realmente compensado lá. abranda demais. É compensado É lá. né? compensado. É compensado. Tem um caso que é relatado no livro de um espírito, se eu não me engano o nome dele, Adelino. São muitos casos. O Adelino ele apresenta na história o corpo todo marcado, a pele dele é toda cheia de eczema, todo ferido. E é engraçado porque o André Luiz e a comitiva, né, chegam para conversar com o Adelino, né, no momento que ele sai, durante o sono do corpo, e eles falam assim, aí está o irmão Adelino que está solvendo a dívida dele. Muito bem. Está antecipando, está atenuando a dívida. Tem uma série de capítulos que é dívida atenuada, dívida agravada, dívida estacionada, e cada um caso para exprimir essa situação. A dívida atenuada é o caso desse personagem. Ele vai esse corpo todo cheio de ferida na pele, o corpo inteiro. Mas ele está com duas crianças que ele adotou, apresenta uma humildade muito grande, uma paciência fora do normal. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas esse espírito tem dívida? Ele disse, tem. Diria que ele vive uma situação muito precária. Mesmo assim, não deixa de socorrer os desvalidos lá na Terra. Viviam no casebre, como o essencial mesmo, né, para os três sobreviverem sozinhos. E aí, por que eles estão visitando ali? Porque na madrugada eles iam deixar um bebê recém-nascido na porta dele. Ao invés de ter ido buscar mais um filho adotivo, ia ser deixado lá. E é interessante porque o livro vai mostrar o tempo todo como que ninguém aparece na vida da gente por acaso. Ninguém está na família da gente à toa. Essa criança que é deixada na porta da casa dele é o antigo pai. O antigo pai dele, que é o espírito, que fez com que ele ficasse com esse corpo todo parecendo que queimado. Aí vai narrando. Esse menino que vai ser deixado na porta da casa dele é o antigo pai dele, que ele matou. Já ia perguntar qual a ação que ele teve para esse tipo de reação. Ele envenena o pai para herdar e viver a vida dele. E aí o que acontece? O pai, ao desencarnar, toma conhecimento de tudo, é quem vai o quê? Obsediá-lo ao longo dessa vida. Ele, em 5 anos, ele perde toda a propriedade que tinha herdado do pai, adoece e desencarna. Quando desencarna, olha só, tinha sido o pai dele, mas ia tomar de tamanho ódio por ter sido desencarnado pelo próprio filho, que ele passa a ser o maior obsessor dele. E a infligi-lo uma tortura, porque aí o que acontece? Eles plasmam na mente da pessoa. Não é que a pessoa está num fogo, mas plasmava que ele estava sendo queimado o tempo todo. Ele fica assim anos e anos nessa ideia que toda hora ele está andando e alguém chega e bota fogo no corpo. O interessante é que o que acontece quando ele desenvolve todo o planejamento corpóreo da nova encarnação? Ele vem com uma situação
física que lembra um pouco o tormento dele no umbral. Seria uma forma dele que ele escolhe para ele purgar a falta dele no plano material. Só que ele decide abraçar o Evangelho do Cristo com tamanho fervor e passa a ser uma pessoa tão caridosa, mesmo não tendo nada, que essa doença da pele dele, que deveria deixá-lo em carne viva, vira uma pele toda de um aspecto ruim, que coça, mas que dá condição dele trabalhar. Para sustentar esses órfãos que pelo caminho ele vai abraçando. Então, o ato de amor que ele vai praticando faz com que uma condição que ele teria de desencarne muito mais rápido e doloroso não vai vir. E aí eles explicam para o André Luiz. Nenhuma doença que aparece, ela não deixa de ser decorrência de uma série de ações que você cometeu, senão nessa vida não. Fala do câncer, fala da demência, fala dos transtornos mentais. Todos eles vêm de um planejamento em que você já era ciente antes de encarnar que ela viria. Alguns com um propósito, né? Por exemplo, as pessoas que fizeram outras caírem pelo uso da beleza física, vêm com defeitos no rosto, vêm bonitas, porque se envaideceram demais, seduziram demais, induziram outras pessoas ao erro. Então, cada coisa tem um sentido. Algumas pessoas que apresentavam, por exemplo, abusaram do sexo. Eles vêm com problemas nos órgãos reprodutivos, ou deformidades, ou alguma incompatibilidade. Para justamente o quê? Para ter um cuidado, para valorizar, para saber se cuidar. Então, o livro ele é carregado de situações que vão mostrando como que a justiça divina ela é operada e reforça a ideia que a responsabilidade nunca ela é coletiva, mas sim individual. Eu não pago pela ação do outro, mas da minha ação. O exemplo que ele dá aqui no livro. O marido, no momento em que ele se divorcia da esposa, abandona a esposa com os filhos por causa de uma amante que o seduziu, levado a impulsos da luxúria, ele é responsável pela quebra do compromisso. Agora, qualquer outra queda que ela tiver depois deste ato, mesmo sem que ele esteja agindo diretamente nela, vai aumentando a responsabilidade dele, o débito dele. Mas separou. Não, mas por que separou? Por que pôs fim? Né? Como se diz, a culpa é dele, né? Ele que paga pelo erro, foi ele que cometeu. Ele que deu origem a uma situação que fragilizou o outro, fez o outro se situar numa circunstância que, às vezes, mais à frente, ele o quê? Ele cai por lá. Esse que caiu, a responsabilidade dele é atenuada. E o que é atenuado nenhum aumenta na conta do outro. Engraçado que eu ouvi isso hoje do Chico Xavier. Do Chico Xavier, né? Desse jeitinho que você está falando. É incrível o livro porque ele vai mostrando como que a justiça divina ela não deixa passar nadinha. Mas todo bem que a gente faz, ele atenua. Ele conta a nosso favor. Agora, nenhum dos atos que nós cometemos, ele deixa de gerar uma consequência, uma reação. Então, o que nós encontramos também como um aspecto muito destacado nas lições é que questão do aprendizado contínuo. A vida é um processo permanente de aprendizado e de reparação de nossas falhas. Eles falam para o André Luiz uma coisa que me impressionou muito. Ele fala o seguinte, olha, por que ele está desse jeito? Quase toda hora, se não é o André Luiz, é o companheiro dele, pergunta. Nossa, mas esse espírito está numa situação muito deplorável. Por que ele está desse jeito?
Aí eu falei assim, ó, porque na outra vida dele, ou 2 vidas anteriores, ou 3 vidas anteriores, aí começa a explicar desse jeito, né? Depois tá. Mas até quando vocês conseguem retroceder nas vidas sucessivas do espírito ali ajudado? Aí eles falam, nosso posto de atendimento tem um acesso permitido pelas esferas superiores. Agora, nós não precisamos e nem devemos retroceder muito, porque quanto mais você retrocede, pior é o quadro. Mais coisa vai encontrar. Muito mais coisa. Muito mais coisa. Então ele fala assim, por que não pode lembrar? Porque a culpa é tão grande, é tão esmagadora que paralisa. Nós não lembramos das nossas vidas pretéritas, porque seria um dificultador para nós o quê? Avançarmos na evolução. Abraçarmos as pessoas que nos ofenderam, que nós ofendemos. É igual o caso do pai com o filho aí. Igual o caso do pai com o filho. Imagina você descobrir. Nossa. E é interessante porque esse caso do divórcio, nós temos então, né, o marido, a mulher, a amante, 3 filhos. E esse marido, ele adorava as 2 filhas que o casal tinha, mas não gostava do menino. Aí é estranho, porque toda vez que ele se embriagava, ele bebia muito, ele batia na esposa e queria bater no menino, mas nas meninas nunca. Aí o André Luiz pergunta o seguinte, mas por que ele tem tamanha afeição pelas 2, mas tem essa relação estranha com o menino, com a esposa? Aí ele sabe, ok, nós podemos retroceder uma vida. Na vida anterior, quem era a mãe, ela era casada com o espírito que hoje é o menino, o filho pequeno. E ele prejudicou esse menino, né, a ponto de afastá-lo dela e depois juntar com ela. E aí teve as 2 meninas, essas filhas dele. Só que a amante da vida presente tinha sido também a causa derrocada da união dela na outra vida. E aí o que acontece? Ela consegue romper também o casamento da vida anterior, mas a esposa, ela falece. E aí ele passa a cuidar das meninas e acaba tendo uma vida muito sofrida com as 2. Então, no final, quando eles reencarnam, ainda há uma afinidade, né, que no inconsciente, né, que no plano espiritual, ele ainda consegue recuperar aquela afinidade, porque elas tinham sido filhas dele em uma outra existência, mas o menino era o opositor dele da vida passada. Por isso ele não gostava do filho. E é interessante porque, no caso também relatado no livro de um aborto, o motivo maior pelo que a mãe queria abortar era que ela sentia muito medo do filho que estava crescendo na barriga dela. E o temor era porque realmente o filho era um antigo inimigo que ela teve Aí já tinha na vida conhecimento. passada. Ela guardava uma reminiscência do plano espiritual que ela estava engravidando para resgate. Só que ela não tinha amadurecido ainda a ideia do amor, do perdão, do resgate. Então ela estava muito insegura sobre abraçar a missão ou não. E toda vez que ela enfraquecia, sobretudo atraía também a ação de obsessores, ela voltava, eu tenho muito medo dessa criança. Não, eu quero levar essa gravidez à frente. Então, o que nós vamos encontrar aqui é que são consequências inevitáveis a que os personagens do livro eles encontram. Ninguém escapa das repercussões de seus atos, sejam positivos ou negativos. Amor e misericórdia
justiça divina é inseparável do amor infinito e da misericórdia celestial. Tem personagens que a gente fica horrorizado com o que eles tiveram coragem de fazer em vida. E nem por isso eles deixam de ser o quê? Amparados, assistidos, de terem novas chances de reparar em suas faltas. Por isso que mostra que a misericórdia, o amor de Deus, ele é infinito, impressionante. Porque para a gente, né, na condição imperfeita, você olha e fala assim, não tem condição não. É um monstro. É o ato de a gente julgar que a gente não deve fazer, né? Porque nós também estamos na mesma condição. Só achei muito interessante, você falou, né, sobre isso aí. Você vê a questão dos arquivos, tem 1 bilhão de pessoas lá, tem 1 bilhão de arquivos que eles têm de cada um. De cada um. Né? E realmente, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Falar assim, ó, não compensa a gente ir para além de 5 vidas atrás. De 1400 para trás, 1300 para trás. Aí a culpa é muito grande. A atrocidade, às vezes, é num nível. E, inclusive, por isso, nós não lembramos. Quando nós desencarnamos, o André Luiz vai relatar, nós conseguimos recuperar a consciência dessa vida que nós levamos, à medida que nós vamos tomando consciência do nosso estado, né, reequilibrando. Né? E aí, à medida que você tem um conhecimento maior da doutrina, eles vão permitindo que você recupere a memória da vida anterior. Mas o quadro completo, segundo ele, é somente o espírito está lá no mundo de regeneração para frente. Quanto maior o conhecimento, o amor e a pureza de sentimento, aí mais você pode ter acesso ao que você foi em 4, 5, 6, 7 vidas atrás. E aí você vai ter condições de amar, de perdoar? A grande questão é a seguinte, eles dizem que isso se dá porque você não aguenta de tanta vergonha e culpa que você tem quando você tem acesso a essa informação. Que é muito pesado. Aí ele acaba tendo misericórdia dele mesmo. Ele não consegue Mas gostar tem de si. tanta maldade, ele vai realmente... Né? Quando fala assim, vocês estão em evolução e tudo, eu nunca tinha parado para pensar que realmente no quadro das existências anteriores, se hoje nós estamos sempre um pouquinho melhor do que na vida anterior, nossa, somos seres de existência multimilenar, nossa, o que foi essa existência 10 encarnações passadas? É uma coisa muito pesada. Isso não é fazer para voltar, né? Que tem gente que faz para voltar na vida anterior. Você tem que estar muito preparado. De repente você descobre uma coisa que não é muito boa. Mas é interessante que, assim, em várias palestras que eu acompanhei nas casas lá de Belo Horizonte, a terapia da regressão, ela nunca vamos dizer assim, ela é indicada, a não ser uma situação muito, muito especial. Que tem uma razão de você não saber. A regressão ela pode trazer muito mais prejuízo do que vantagem. Por isso que ela é contraindicada. Assim, não é boa que você fez. Mas tem hora que eu fico em dúvida se ela fez, porque ela, pela pessoa que eu conheci, pela pessoa que eu vejo até hoje, convivo com ela até hoje, a fala que fez, que descobriu coisas que não agradou muito, mas ela faltou um pouquinho. Mas ela fala assim, descobriu coisas que não agradam, até contou alguns anos. Mas eu achava que ela falou, quando ela falou comigo que tinha feito, eu assustei, falei assim, como que ficou sua cabeça? Que eu falei assim, agora ela deve ser tantã, né? Mas aí conversando, ela me contou pelo telefone. Mas agora conversando com ela pessoalmente, eu notei que ela não ficou tantã. Eu achei que ela ia ficar, ué. Você descobriu com ela de vida passada? Não é muito boa. Mas isso ela foi revoltada. Ela fica mudou pior, muito, ficou não. revoltada. Não, ficou pior, não. Não é o pior, não. Ela ficou um pouco diferente. Pois é, mas ficou assustada de qualquer maneira e não deixou de piorar um pouco as ações dela. Porque ela entrou muito em depressão. Isso aí eu sei. E depois disso, hoje ela tem muita depressão.
Olha só, É a nossa A reação. tentação, né? o que acontece que o livro ele destaca muito? Entendi. Por que você não pode saber, ter pleno conhecimento dessas encarnações muito distantes? Porque a vergonha que você sente do que você fez, né? O constrangimento, a mesma revolta. Como que você vai conseguir olhar para si da mesma forma? Você deprime. Você passa de deprime. Por isso que não é interessante. Mas eu tenho. Importam mais riscos do que geralmente possibilidades de E não tem, recuperação. e não tem condição de regenerar? Oi? Não tem regeneração nesse caso? Existe? Não, bom, a toda Não tem nova tempo. existência, nós vamos de novo utilizando o véu da. Né, tudo aquilo que pode prejudicar uma nova encarnação, ela, de novo, ela passa pelo esse véu do esquecimento. Né? Mas você vai ter que levar essa informação até quando você conseguir lembrar dela. Adão, o mais interessante é que, olha só, a gente tem o sistema, né? Todo montado em cima. E nós só temos parte do sistema agora, a Sim. gente faz parte dele. E tem, você vê, a regressão, que eles também não tiraram. Não. Né? Não tiraram, sabendo que é prejudicial, mas deixou na mão do ser humano também descobrir a regressão. Livre-arbítrio. E, né, deixou o livre-arbítrio, né? E muitas vezes, numa regressão dessas, pessoas, tem gente que melhora, né? Não, sim. Melhora. Ela é indicada em algumas circunstâncias, às vezes para esclarecer o que de um trauma, de uma mania, de uma questão assim. Mas, de novo, o que eu mais escuto é contraindicação. Tentar resolver isso de outra forma. Né? A regressão é indicada até no ventre, né? Uhum. Aí, tranquilo. Mas para lá, pode dar um não é? problema muito sério. É, Às ela vezes, pode em vez de ajudar, desorientar vai muito mais a pessoa. desestruturar a vida toda. Toda da pessoa. E o plano podia travar isso, eles não travam, né? Não. Deixa, olha, pessoal, né? Você falou uma coisa interessante aí, né, sobre exemplo, etc. Mas tem espíritos que demoraram a voltar aqui, né? A última encarnação dele foi aí, nessa época. Sim. Eles demoraram muito tempo para entender o que era um brau sair dele, que ter o cuidado todo. E se ele voltar aí, eles vão ficar, igual você falou, tudo perturbado. Né? Super perturbados. É impressionante porque, assim, eles não lembram, eles não têm noção de onde que eles estão, do tempo que eles estão ali. Então, por exemplo, dos tarefeiros, né? Os tarefeiros da Mansão do Caminho, quer dizer, da Mansão da Paz, eles estão lá há 25 anos trabalhando direto. 50 anos trabalhando direto. E o engraçado é que tem um dado momento, um espírito vive e fala assim, nossa, eu estou doido para encarnar. É o espírito imperfeito, né, que está sendo socorrido ali. Mas por quê? Porque eu quero ir para lá descansar. É a mesma coisa que a gente fala. A gente fala assim, a pessoa não morreu para descansar. Nossa Senhora. Mas não vai Uma ilusão que a gente tem. Essa é a ilusão. A ilusão que tem de um lado e do outro. Porque a questão é trabalho aqui e trabalho lá o tempo inteiro. Né? Livre-arbítrio, somos os verdadeiros autores do nosso destino, responsáveis por cada escolha. E aí, na verdade, o que é que nós encontramos? Né? Que o umbral, portanto, ele é esse ambiente em que, então, são encontrados esses espíritos em desequilíbrio após desencarne, né? Depois de uma vida inteira de vícios, de uma má conduta. Quando eles alcançam o arrependimento, quando tem 2 critérios para você ser recebido nesses postos. Arrepender, conter seu desespero e rebeldia. Eles falam o seguinte, a gente não aceita nenhum espírito aqui dentro desse muro, continua blasfemando, continua rebelde à lei divina e que não tenha se arrependido do que ele fez. Né? Por quê? Porque se nós deixamos um espírito desse entrar aqui dentro, aí eles desarticulam o trabalho de todos os tarefeiros. Eles são extremamente críticos com isso. Aí o que eu achei interessante é o seguinte,
Então, tem as pousadas, né? Que eu falei com vocês, que são como antepostos antes de você chegar na mansão. Essas pousadas, você encontra o quê? O espírito que já está arrependido, mas ainda blasfema. Ou ele está muito arrependido, mas está desesperado demais. Ele não consegue equilibrar para ser ajudado. Ainda não está pronto. Não está pronto. Então, o que acontece? O que é o intermediário? Os postos intermediários são lugares em que eles estacionam esses espíritos até que eles melhorem um pouquinho para eles conseguirem entrar numa Como mansão se da paz. fosse a etapa 1, 2, Aí, A triagem, né? É, triagem. Exatamente. Até chegar aqui. E olha que quando chega aqui, aí são 30, 40, 50, 100 anos para encarnar. Depois dessas 3 etapas? Não pode esquecer. Conselho. Impressionante, né? Fique tranquilo, eu não vou chegar lá. Olha, quanto pior a situação, né, mais tempo leva aqui na Mansão da Paz, porque o débito é muito grande. A quantidade de adversários, inimigos, é enorme. Se você não prepara o espírito muito bem aqui, na hora que ele encarna, ele falha. Tá, agora eu vou te perguntar um negócio, mas não é para rir, não. Você pensa em fazer uma coisa, você pensa. Hoje eu faço isso, não sei, porque o custo que custar. Não acaba não fazendo nada. E aí, pesa do mesmo jeito? O pensamento significa que é a melhora em andamento, mas que ainda tem falha. Você não fez. Sim. Que aí você já gera Tá dívida. a dívida. Já gera um pouco. Mas a existência do pensamento do mal, Né? quer dizer que há um melhoramento há uma melhoria, vamos dizer assim, sendo processado. Você já está perto, já o último passo dessa virtude, que é o quê? Você quer pensar. Aí você fala assim, pelo menos teve intenção, né? Já valeu. Mas tem aquela passagem, né, do que ele fala, né? Quem já pensa no pecado já. Orar e vigiar, né? É para isso que serve essa frase. Orar e vigiar por causa disso. A gente trabalhar a ponto de não pensar mais na má conduta. Aí você atingiu a virtude. A virtude é justamente o momento em que automaticamente você faz a boa ação por ela ser uma boa ação. Você não está buscando retribuição, você não está buscando vantagem nenhuma, você não está fazendo ela porque você está querendo ir lá pro nosso lar direto. Porque aqui está falando é o seguinte, a maioria do pessoal fica aqui. O nosso lar já é o quê? Uma situação que a pessoa já desencarnou bem melhor. Mas para você não pecar e não pensar, minha filha, só minha outra encarnação, que é difícil. Encerrar isso a gente já trouxe até com a gente. Por mais que você trabalhe, você estuda, isso é um flash. Aqui, se a gente. Deixa eu ver se vou ver se eu sei fazer. Vou formular minha pergunta. Deixa eu ver. Quando você reencarna, você está 100% livre? Limpo? Não. Então é por isso que eu tenho que voltar para poder pagar alguma coisa. Então eu não tenho limpo. Não, eu Quando- mesmo. À medida que você vai purificando, você vai precisar mais. É informação demais, não é minha cabeça aqui toda. Minha filha, você chegar lá. Pois é, esse negócio é complicado demais, Virgem Maria. As regiões espirituais de recuperação. Então, o livro ele fala muito das regiões espirituais de recuperação. Os espíritos que desencarnam carregando débitos morais, eles enfrentam sofrimento no umbral. Uma região de purificação e reflexão. Por que existe então um lugar desse? Para purificar, para a pessoa refletir, para pensar sobre seus erros, para ela se arrepender e para ela assumir o compromisso do quê? Numa nova existência, não incorrer mais naquela. Olha, é para isso que existe o umbral. E o umbral, ele é decorrente da sua criação mental. Do que você fez no plano da mente e na ação. Né? A Mansão da Paz,
descrito aqui representa um local sagrado de recuperação e aprendizado para essas almas. Nem todos podem ser acolhidos imediatamente, eu não falei aqui. Alguns permanecem em sofrimento prolongado até estarem prontos para a renovação. O sofrimento é consequência direta das ações negativas praticadas durante a vida terrena. Também é aquilo. A pessoa faltou a vida de uma forma correta, ética, fazendo bem, não precisa preocupar com isso aqui, não. Deixa eu te falar uma coisa. Na reencarnação, é, a semelhança vem na aparência também? Aparência física? Semelhança? É. Você fala em que sentido? Olha. A feição física de uma vida aparecer na outra? Nesse sentido? Ó, eu conheço uma determinada família onde a avó desencarnou há algum tempo. E hoje tem a neta que é a mesma coisa de você ver a avó. Aparece. Na família? Mas a aparência não pode ser com aspecto genético. Então, no da caso pessoa, aí, por é só exemplo. aparência mesmo, não é nada de reencarnação. Não essas coisas, não. necessariamente. Não necessariamente. Pode acontecer. Pode acontecer? Pode, mas Mas assim, para esse caso aí é pouco É, tempo. é pouco tempo. Uma reencarnação imediata, só se a pessoa tem uma missão. Por exemplo, uma pessoa que às vezes encarna suicídio indireto. Faltava aí 10, 15 anos, a pessoa desandou de beber, fumar, a ponto de antecipar o desencarne. Às vezes, realmente, ela vem, às vezes, no neto, no bisneto, mais rápido, né? Reencarna mais rápido, mas é que ela reencarna com problema respiratório. Às vezes tem uma vida curta. Por quê? Para cumprir os 15 anos, os 20 anos da existência anterior. Aí é o que? A encarnação de resgate. Por causa do Então, muitos suicídio direto. jovens aí, sim. Muita gente tá Aí vai reencarnando. pro barco do suicídio. Esses que suicidam dessa forma. Vai. Esses vão. Esses vão. A grande questão é essa. Alguns são, né, dados os méritos que eles tiveram ao longo da vida. Eles não eram bons com eles mesmos, mas com pessoas caridosas. Tudo isso é contado, né? Então, geralmente seria a pessoa ficar um tempo razoável refletindo lá no umbral específico, né, onde a gente fala do Vale dos Suicidas, e às vezes é resgatado mais rapidamente. Mérito, né? Mérito sempre. Então, aqui também mostra para a gente exemplos de débitos, né, e de resgates. Dívida agravada, quando os débitos se acumulam persistência no erro e na falta de reconhecimento. É muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes a pessoa tem 5 vidas e comete o mesmo erro. Vai para a mansão, vai para o posto lá, em que é ensinado, olha, não faça isso, não ceda a esse tipo de influência. Encarna, como esquece tudo, volta a fazer a mesma coisa. Mal acostumado. Mas ele aprendeu tudo lá e chega aqui na Terra, ele Porque ele tem o livre-arbítrio de o quê? é, Fazer agora a escolha certa, não, ele volta a fazer a escolha errada. Continua na escolha errada. Porque a preparação lá não é somente para você tomar essa decisão, mas para você fazer o vigiar e orar. De você também buscar, por meio da prece, a força necessária ao quê? A tentar blindar também a influência dos outros espíritos imperfeitos que, por afinidade, vão querer mais uma vez que você tome a decisão que você tomou nas outras vidas. Porque às vezes eles não desencarnam, não. Eles continuam lá no umbral, eles não querem ser reprovados, não. Eles são resistentes. Eles querem continuar te fazendo o quê? Falhar. Que é a questão dos obsessores que ultrapassam uma existência. Para acompanhar pessoas, às vezes, 2, 3, 4 vidas. Até eles perdoarem. Né? Débito estacionário, situação em que o espírito não progride nem regride, permanecendo em estagnação. Né? Ele chega e não contrai novas dívidas, mas também não faz aquele bem que ele poderia fazer, que ele tinha condição de fazer. É dado a ele todos os recursos. Para mudar e ele permanece no erro. Que é o problema muitas das vezes do quê? Da pessoa preguiçosa. Ela até queria ser bom, mas esse não trabalho.
Modista. O comodista ele entra nessa figura aqui do débito estacionário. Viemos com o propósito de o quê? De evoluir. Aqueles que optam por não evoluir, eles estão com o débito deles estacionado. Todos aqui têm débito. Resgate interrompido, quando vem oportunidade de reparação, são desperdiçados por falta de comprometimento. Você assume um compromisso que você viria, tem um caso narrado no livro, que né, a personagem ela viria e teria 3 filhos. Aí quando chega a fase adulta, surge, né, o companheiro que a ajudaria nessa missão, já estava predestinado para realizar, mas ela, por egoísmo, fala: não, eu não quero ter. Ah, não, prefiro viver para mim. E a missão estava toda atrelada ao quê? A receber 3 obsessores da vida anterior que tinham aceitado o quê? O resgate nessa vida com ela. A partir do momento que ela trava, eles não reencarnam, e aí o que acontece? Voltam a persegui-la no plano espiritual. Mas é obsessor? O livro mostra que boa parte das estruturas familiares, elas, se não são construídas por meio de uma rede de afinidade e amor, são os nossos antigos obsessores. Por isso tem irmão que não suporta o outro, Teu pai que não dá certo com o filho. que não dá com o filho. A filha Não é a à toa. Não é à toa. Todo nosso. A principal forma de se resgatar os crimes graves é nascendo na mesma família. E a gente sabe que tem casos que nem mesmo assim a gente consegue o quê? Né? O ato do perdão, né? Necessário para os 2 espíritos se desvincularem e seguirem o caminho da evolução. Renovação espiritual, com arrependimento sincero, humilde e esforço constante, são chave para o resgate. Todo espírito que está nessa condição, na medida que ele trilha o caminho da humildade, da oração, né? Ele possibilita a renovação necessária para que os espíritos de luz ajam em seu favor. Resgates coletivos e individuais são oportunidades preciosas para reparação e crescimento espiritual. Tem uma passagem no livro que fala, por exemplo, do desastre coletivo. É interessante que o livro é de 57, mas fala: olha, nós vamos agora à Terra para resgatar 8 espíritos que desencarnaram ao mesmo tempo. Um avião caiu. 22 pessoas morreram. Aí o André Luiz assim: uai, mas vocês vão resgatar só 8? Só 8. Esses 8 têm merecimento para nós daqui irmos lá resgatá-los, trazê-los diretamente para cá. Eles não vão estacionar no umbral, não. Nós vamos lá buscar. Eles já vão vir para cá direto. E os outros 14, por que eles não podem? Por que eu não posso ajudar vocês a trazer uma pessoa a mais? Eles não têm. Não tem o quê? Não tem mérito. Ah, Outros espíritos vão cuidar dele. Eles vão precisar ficar um pouco lá perto dos corpos. tem que passar por uma reciclagem. Ai, ai. Sabe? E isso me chamou a atenção, porque eu ficava imaginando o que acontece nesses desastres aéreos, né? Aí no livro narra essa situação. Que nem sempre todos os espíritos ali vão ser assistidos pela mesma equipe e ao mesmo tempo. Porque, Cada de um novo, seguindo seu caminho. cada um no seu caminho. A importância do bom ânimo e da disciplina são virtudes essenciais. Os pilares da evolução espiritual. O André Luiz enfatiza o valor inestimável do bom ânimo, mesmo diante das maiores dificuldades e provações da vida. As provações, elas vêm como testes de que nós, mesmo na dificuldade, vamos escolher agora o caminho certo e não, vamos dizer, a porta larga. Vamos seguir a porta estreita. Vamos seguir com ética, né, por meio do trabalho. E não pegando os desvios, né, o caminho do erro para vencer essas dificuldades. Então, bom ânimo e a disciplina. A palavra e o pensamento disciplinados são ferramentas poderosas que auxiliam no processo de evolução espiritual.
Os tarefeiros lá do plano espiritual falam o tempo todo: quanto mais disciplinado, onde há ordem, o trabalho, ele progride, ele avança, ele dá mais frutos. Onde há o caos, não. Eu até falo assim: onde há o caos, você não consegue fazer aquilo. Completamente prejudicado a ação. Resistência, paciência, serenidade constituem virtudes essenciais para o verdadeiro progresso da alma. O esforço constante na prática do bem fortalece o espírito e abre caminhos luminosos para a regeneração completa. A casa livre é que a pessoa conseguiu uma regeneração e já o quê? Não vai mais voltar a estacionar pelos planos mundanos. Inclusive, conta-se no livro a situação de, né, uma família em que somente o pai, endurecido, estacionado, reencarnaria mais uma vez em uma vida de expiações no plano da Terra, porque toda a esposa e os 2 filhos tinham alcançado tamanha regeneração pela boa conduta, pelos bons pensamentos na existência, que agora continuar ao lado do familiar seria uma punição para eles. E aí vem o seguinte: nossa, então quer dizer que às vezes um espírito vai ficar sozinho numa nova encarnação, vai encarnar numa família de espíritos que ele nunca teve contato nenhum, para continuar em expiação, enquanto os outros vão ascender planos superiores? E isso está sendo muito falado na questão da regeneração agora. Né? Que muitos não reencarnarão mais na Terra. Por quê? Que vão ser levados para o próximo planeta, o lugar onde vai permanecer o estágio de prova e expiação. O livro narra isso em um dos personagens. Interligação entre encarnados e desencarnados. Laços de afetividade, vínculos mal direcionados podem aprisionar espíritos em desequilíbrio emocional. Por que o bom ânimo? Porque você não cultivar o bom ânimo pela lei da afinidade, você abre uma porta a que espíritos também desequilibrados naquela faixa te acompanhem e tenham acesso a você. Escola terrena, a vida na Terra é uma escola sagrada, com provas e expiações necessárias ao crescimento. Há uma fila gigantesca, a fila que o Schubert fala muito com a gente. O livro fala a mesma coisa. Há uma fila gigantesca de espíritos clamando pela oportunidade de encarnar na Terra para expiar, para resgatar e poderem ascender, evoluir. Convivência espiritual, interação com outros espíritos encarnados ou não, molda nosso aprendizado. A lei da afinidade, ela é uma constante. Estamos o tempo todo sendo amparados por espíritos de luz. E quando a gente não mantém a nossa vibração elevada, nós somos assediados por irmãos imperfeitos que querem nos induzir ao erro. Muitas das vezes, espíritos que a gente pode, numa outra vida, ter desencaminhado. Eles guardam, né, essa contrariedade com relação a gente. Caridade e perdão são as ferramentas poderosas para romper as amarras e libertar as almas do sofrimento. Por isso, tanto o Evangelho segundo o Espiritismo nos chama a atenção para a prática do perdão incessante. São tantas lições que nós encontramos que falam sobre perdoar. O perdão, ele quebra esse laço, né, vibracional da inimizade, da falha que ocorreu no nosso passado. E a caridade é a mola propulsora da salvação, né, da reparação de todos os seres. Fora da caridade não há salvação. Andavô, nessa situação que você colocou, nessa fila, nós fomos privilegiados, Sim. nós fomos os escolhidos, e nós não estamos fazendo jus por estarmos aqui nesse Por estarmos aqui. No final, assim, o livro, eu reconheço, ele é um livro mais denso, mais pesado, porque
Você termina a leitura e você fala assim, meu Deus, realmente o tempo é caro demais, a gente aproveita ele muito mal, Muito mal aí, tá? muito mal. Ok. Lei de causa e efeito na prática. Então, princípio universal. Cada ação gera uma reação correspondente, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Justiça divina, gente, não é vingança, mas sim oportunidade de crescimento e reparação. Né? Em momento nenhum existe um umbral, que existe um Deus que é punitivo, que é vingança. Não. O umbral e toda essa situação que nós plasmamos com as nossas ações, com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos. Não existe um vale de suicida se não tivesse um suicídio. Não existe um ambiente em que nós encontramos vários espíritos homicidas, foram matadores na vida, né? E que se associam lá e ficam o tempo todo sintonizando com pessoas que estão planejando matar outras aqui, se elas não estivessem buscando esse objetivo, criando esse espaço lá no mal. Né? Então, a justiça divina não é vingança, mas é a oportunidade de crescimento, é a oportunidade, sobretudo, de reparar. Às vezes nós julgamos essa justiça divina como fosse uma vingança, né? Porque há determinada situação e muitas vezes nós, ser humano, fala assim, a justiça divina não é cega, é como fosse uma vingança, né? Mas é uma evolução. E é interessante porque, em dado momento, tem uma outra lição muito importante no livro que fala o seguinte: mas fulano de tal encarnou. E você precisa ver que maravilha. O tanto que ele reza. Tanto que ele reza. Tanto que ele fica pensando, né, nos santos, no Cristo, né, se dedica a ler as Sagradas Escrituras. Aí o instrutor fala assim, mas ele vai voltar para cá do mesmo jeito. Mas por que ele vai voltar para cá? Isso aqui é uma região emergencial. Ele fala, por quê? Se você não reparar o que você fez de errado, você não segue. Não segue. O arrependimento somente serve para que você se mova, trabalhe para reparar o mal e para, a partir de agora, não fazer o mal, mas fazer o bem. Mas se simplesmente me arrependo, mas não reparo, não movimento para reparar o mal que eu fiz ao outro, Não adianta rezar e não pedir não perdão. adianta rezar. Então, no caso, é a mesma É coisa. perda de tempo. Aí fala, perdeu a encarnação toda, porque virou um religioso, parado, não fazia nada, Não aprendeu a perdoar. não aprendeu a perdoar. Não Quando pratica. você encarna, volta para lá. Ou seja, não reconheceu os seus erros. Não. Mas Tem- tem uns que arrependem, por exemplo, então no caso aí também aquela pessoa, aí eu fiz mal fulano e vai lá, pede perdão, pede desculpa, arrepende. Mas daí a pouco ele também vai lá e fala, torna a repetir, faz a mesma coisa. Coisa mesmo. Aí ele pede, reza lá para a pessoa e Não adianta. tudo, não Resolveu nada. resolveu nada. É uma batalha. Quando você. Por isso a questão de a pressa te reconcilia-te com seu inimigo. Enquanto há tempo. Ou seja, é a oportunidade de você reparar em vida para o quê? Não cair no quadro lá da situação do umbral e dos assédios, que vai gerar toda uma situação muito mais difícil de reparar. A gente conhece tanta gente, sim, a gente tem vontade de falar, mas não pode. Então quer dizer que o arrependimento seria a reconstrução de É vida. o primeiro passo para a reconstrução. Mas sem ação concreta, não tem avanço nenhum. Não tem Ou melhor. seja, arrepender e praticar. Sabe outra coisa que fala aqui? Culpa. A culpa te leva para o mal. Tem que ser reconhecida. Por quê? Porque ela é negativa e ela te associa o tempo todo com delito. Com delito, com delito, com delito. Aí você vai deprimindo, você vai baixando a vibração. E aí os obsessores eles aproximam. Você tem Então, a pessoa que arrepende, remoe mas culpa. não pede perdão. A pessoa que fica remoendo culpa o tempo todo,
ela está gravando a situação dela. O arrependimento, ele é a mola propulsora para a ação reparadora. Você tem a consciência de falar, você errou. Fica te incomodando. Então, para você fazer o quê? Pedir perdão e reparar enquanto há tempo. Agora, ficar o tempo postergando e só alimentando a culpa, só vai baixando a sua vibração. Piorando para ele. Vai piorando para ele. Melhorar, pior. A culpa é uma das principais causas da auto-obsessão. Nós temos a situação que a pessoa, o espírito obsedia ele próprio. Como que faz isso? Uma das formas é a culpa. Auto-culpa. Fica aumentando o tempo inteiro, vai baixando a vibração. E claro que tem o apoio de muitos obsessores, né, no plano espiritual, que induz a pessoa a continuar nesse processo. Para levá-la, geralmente, ao quê? Ao suicídio. Muito suicídio vem daí. Então, as ações passadas, então, o sofrimento atual pode resultar de escolhas em vidas passadas. O arrependimento sincero, por que da reforma íntima? Porque a reforma íntima ela modifica o futuro e alivia o nosso presente. A transformação é o caminho da evolução que está sempre disponível para todos. Todos nós podemos, a qualquer tempo, reescrever a nossa história de vida. Optar pelo caminho do bem, da caridade, do amor ao próximo, pedir perdão, nos movermos para reparar as falhas que nós cometemos ainda enquanto vivos, para evitar justamente o quê? Todo este quadro de endividamento, né? Que ele vai ser cobrado, sim, no plano espiritual. O livro traz uma mensagem final de esperança. Por quê? Ele destaca a possibilidade permanente de recomeço. Cada nova oportunidade de reencarnação é a oportunidade de nós melhorarmos um determinado aspecto da nossa vida. Mesmo sobre as ruínas de erros passados, há sempre a possibilidade sagrada de recomeçar. Outra coisa que fica muito clara é o amor divino. O amor e a tolerância infinita de Deus sustentam cada passo da caminhada do Espírito. Eu falo para vocês, nenhum destes criminosos narrados no livro, eles estavam desassistindo. Tinha uma mãe ali, toda hora indo na mansão, por favor, vai lá resgatar meu filho. Ele já está arrependendo. E muitas das vezes ela tinha o mérito. Então, às vezes, ele recebia uma certa ajuda, né, em razão do desvelo de antigos parentes, né, ou mesmo já diretamente, né, de espíritos superiores, porque o amor divino ele é dedicado a todos os filhos. O esforço consciente, a renovação depende da vontade firme e do esforço consciente para mudar. Nenhuma alma perdida. Todas as almas, sem exceção, podem alcançar a luz, a paz e a felicidade eterna. Né? O livro ele acaba por nos mostrar que, mesmo em quadros muito difíceis, a reparação ela é possível, ela é alcançada, e os espíritos, depois desse resgate, eles se encontram em um quadro muito melhor do que o anterior. O que ressalta, mais uma vez, o aspecto prático da lei da evolução. Né? Vivendo com consciência e amor, né? Somos plenamente responsáveis por nossas escolhas, por todas as suas consequências, sejam imediatas ou futuras. Essa obra magistral nos convida a reflexão profunda sobre os nossos atos diários e suas repercussões no plano espiritual. Ela nos motiva a praticar o bem incondicionalmente, porque aqueles que praticam o bem para fugir do umbral vão para lá, porque estão fazendo um cálculo de interesse. Não funciona. Você já recebe em vida o bem que você fez. É aquela coisa, a mão esquerda, não pode saber o que é a direita. Você tem que fazer no anonimato, mas você tem que fazer sem buscar qualquer reconhecimento. Cultivar o perdão em todas as circunstâncias, né? Todos esses elos de resgate, eles são facilitados justamente pelo ato do perdão. Manter o bom ânimo diante dos desafios,
Muitas das quedas narradas no livro foram porque as pessoas desanimaram. Passavam no caminho certinho do resgate, né? Todo amparado, aí do nada falou assim, não cansei. Né? O desânimo é um sinal possível tudo de isso- ação de E obsessores. tudo isso também você tem que ser bem tolerante, né? Tolerante, paciente, resiliente. Né? Agir com consciência e responsabilidade. Mais uma vez, o André Luiz chama a atenção o tempo todo da gente que atos inconsequentes, impulsivos, levam, né, a um dado momento no livro fala assim, muitos desgraçam a vida por séculos por 15 minutos de prazer. 15 minutos. Geram um problema que você vai precisar de séculos Para desfazer. para você desfazer. Então, haja de forma consciente. Haja com responsabilidade. Né? Essas, assim, são as, né, vamos dizer assim, as lições que a gente consegue, né, extrair deste livro, que eu acho que quais são as principais vantagens deste livro? E ele nos traz um quadro muito rico de detalhes de como que é o umbral e como que é o trabalho dos tarefeiros no plano espiritual de ajuda aos nossos irmãos que estão no umbral. Né? Mais uma vez mostra a necessidade, né, da reforma íntima o tempo inteiro, a gente não pode descansar, do bom uso do tempo, né? E, mais uma vez, né, que a gente tenha consciência que a menor ação, ela gera uma reação. Então, ações boas, elas estão trazendo reações boas, positivas, engrandecedoras. Ações ruins, elas não são esquecidas. Num dado momento, ela será cobrada. Né? E aí a cobrança ela vem de diversas formas. Quando vem nessa vida, ainda está bom. A gente tem, mais uma vez, agradecer. Temos a oportunidade de Expurgar Isso, agora. Agora. O Agora. problema é levar isso quando é para. É que nem ele falou assim, olha, Lá, né? a pessoa teve um câncer e ela fica maldizendo o tempo todo, mas por que que isso aconteceu comigo? Devia falar assim, ainda bem que aconteceu comigo agora. Ainda bem que foi me dada essa oportunidade de resolver isso agora. Não veio à toa. É quando ele está com a gente. Tinha uma razão. Todos nós somos devedores. Não tenham dúvida disso, senão vocês não estavam aí. Né? Agora, a grande questão é o seguinte: estamos saudando as nossas dívidas com uma boa conduta, né? Com caridade, com trabalho ao próximo. Né? Como a gente chegou agora ao final, eu queria encerrar esse estudo, né? do livro com uma oração, né? Que ela, de certa forma, ela sintetiza essas lições que o livro traz para a gente. Ela ficou assim: Senhor Jesus, mestre e amigo, agradecemos a oportunidade de compreender que tua justiça é sempre amorosa e que nenhuma dor nos alcança sem finalidade de crescimento. Auxilia-nos a aceitar nossas provas com humildade, a reconhecer nossas responsabilidades sem culpa destrutiva e a transformar o passado pelo bem no presente. Ensina-nos a perdoar para sermos livres e amar para sermos renovados e a servir para que a lei se converta em luz em nossos caminhos. Que saiamos daqui mais conscientes, mais responsáveis e mais comprometidos com o amor que liberta. Que assim seja. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado.